Olá, bem-vindos à Igreja do Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si o que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. É bom saber que está aí desse lado. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Almada, Braga, Roma, Mossul e Alepo. Estas 5 cidades estiveram unidas no sábado passado, dia 24 de fevereiro, numa iniciativa internacional promovida pela Fundação AES. O Monumento ao Cristo Rei, em Almada, e a Basílica dos Congregados, em Braga, assim como o Coliseu, em Roma, a Catedral Maronita de Santo Elias, em Alepo, na Síria, e a Igreja de São Paulo, em Mossul, no Iraque, estiveram iluminados de vermelho nesse sábado para lembrar ao mundo a perseguição aos cristãos nos tempos atuais. Esta jornada de oração teve como objetivo principal combater a indiferença da sociedade perante o drama que tantas comunidades cristãs enfrentam nos seus países. Uma iniciativa que mereceu mesmo o reconhecimento e o aplauso do Papa Francisco. Já lá iremos. Para já, dizer que o secretariado italiano da Fundação AES, foi em Roma, aliás, em torno do Coliseu iluminado de vermelho, a lembrar, portanto, o sangue dos primeiros mártires. Foi em Roma, eu dizia, que esteve o epicentro desta grande jornada de oração. E o secretariado italiano da AES convidou para darem os seus testemunhos o marido e uma filha da Asia Bibi, a cristã paquistanesa condenada à morte por blasfémia, e a Rebecca Bitrus, uma jovem nigeriana vítima da crueldade do grupo terrorista Boko Haram. E os 3 foram recebidos em audiência privada pelo Papa Francisco, que Catarina teve palavras muito elogiosas para com esta iniciativa da Fundação AES. É verdade, Paulo, de facto o Santo Padre recebeu em audiência privada o marido e a filha e uma das filhas da Asia Bibi, assim como também a Rebecca Bitrus, que estavam ambos acompanhados pelo meu colega, o diretor do secretariado italiano, Alessandro Monteduro, e de facto o Papa agradeceu o trabalho que a Fundação AES tem feito a favor dos cristãos perseguidos e disse também textualmente, e gostava de sublinhar, porque é também um orgulho para nós ouvir estas palavras do Santo Padre: obrigado pelo vosso trabalho, fazem bem. Muito bem, fantástico. Mais uma vez o Papa Francisco a revelar o seu entusiasmo, digamos assim, pelo trabalho da AES. Mas voltando a essa audiência, o Papa não teve dúvidas em afirmar que tanto Rebeca como Asia Bibi são 2 mártires. É verdade, Paulo, e de facto o Santo Padre e os serviços noticiosos da Santa Sé referiram mesmo estes 2 casos e referiram que o Santo Padre queria rezar expressamente pela Asia Bibi e por todas as mulheres que são vítimas, como elas, também da lei da blasfémia, assim como pela Rebecca Bitrus, que também ela, vítima do grupo radical Boko Haram, e portanto ele quis rezar expressamente por estas 2 mulheres, que no fundo são um símbolo de todas estas mulheres que sofrem por causa da lei da blasfémia e da atuação do Boko Haram. Horas mais tarde deste encontro, desta audiência privada, os testemunhos de Rebecca Bitrus, do marido e da filha de Asia Bibi foram mesmo o elemento central da jornada de oração que se realizou junto ao Coliseu de Roma. Os nossos colegas italianos do L'Avvenire falaram com Ashik, o marido, e Esham, a filha de Asia Bibi, que tinha apenas 9 anos quando a sua mãe foi presa e arrastada à sua frente como se fosse um animal apenas por ser cristã. Um trabalho de Pino Ciocciola. Asia Bibi è mia mamma e spero che possa essere liberata presto e che possa tornare finalmente a vivere con noi. Di nuovo vi prego, aiutateci a liberarla. Devo dire che lei mostra davvero, nonostante le difficoltà, tantissimo coraggio e nonostante da tanti anni, ormai da 9 anni, sia in carcere, è ancora perfettamente sana sia fisicamente che mentalmente, riesce comunque a reagire anche attraverso la preghiera. Ho incontrato mia madre prima di
partire per l'Italia e lei mi ha detto: quando vai in Italia e parlerai con tante persone e se incontrerai il Santo Padre, chiedi a loro di pregare per me e chiedi che facciano di tutto affinché io sia liberata. Noi stessi abbiamo ricevuto delle minacce, siamo stati costretti a cambiare casa più volte, non possiamo vivere all'interno della società pakistana. Io stesso sono stato aggredito, mi hanno sparato ad un braccio. Questa è la vita che dobbiamo affrontare ogni giorno e soprattutto ci confrontiamo, come tutti i cristiani pakistani, con questa legge anti-blasfemia, che è una legge ingiusta perché facilita un uso improprio della legge stessa. I cristiani non offendono il profeta Muhammad, non offendono l'Islam, ma vengono accusati di blasfemia semplicemente perché delle persone provano dell'odio nei loro confronti o hanno degli interessi personali, e la legge rende possibile che i cristiani diventino vittime della legge stessa, come è successo a mia moglie. Mi sento incompleta senza mia madre, è davvero difficile crescere, è stato davvero difficile crescere e diventare una donna. Senza di lei ci sono moltissime cose che vorrei condividere con lei. Mio padre mi ama molto, ma ovviamente per me, in quanto ragazza, non è la stessa cosa confidare alcune cose a lui. Io vorrei dire queste cose a mia madre, vorrei avere i suoi consigli. Asia Bibi è una donna, una moglie amorevole che si è sempre presa cura di me. Io l'amo veramente molto e lei ama molto me. Approfitto di essere qui per chiedere alla comunità europea: vi prego, pregate per mia madre, ma al tempo stesso fate del vostro meglio perché lei venga liberata. Foram o marido e uma das filhas de Asia Bibi, a cristã paquistanesa, condenada à morte por blasfémia apenas por ter bebido um copo de água de um poço. O testemunho deles, assim como o de Rebeca, marcou esta jornada internacional de oração pelos cristãos perseguidos no mundo. Uma jornada que em Roma juntou, Catarina, personalidades não só da Igreja Católica, como também do mundo político europeu. É verdade, Paulo, e destaco dentre essas personalidades, destaco o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, o cardeal Mauro Piacenza, que é o presidente internacional da AIS, o secretário-geral da Conferência Episcopal Italiana, Dom Nunzio Galantino, e ainda o presidente do Parlamento Europeu, António Tajani. Todos eles se referiram ao drama da perseguição religiosa que se tem abatido com uma intensidade espantosa sobre comunidades cristãs um pouco por todo o mundo, assim como denunciaram também a indiferença da sociedade que, não agindo, torna-se cúmplice de todos os atropelos, de toda a violência. Uma cumplicidade que importa derrotar, disse também o Presidente do Parlamento Europeu. É verdade, Paulo, e de facto António Tajani foi quem teve de facto uma intervenção política mais significativa e ele lançou inclusive um desafio neste encontro, um desafio às Nações Unidas para terem a coragem, tal como o Parlamento Europeu já o fez, de assumir publicamente e denunciar o genocídio em curso contra as comunidades cristãs no Médio Oriente em concreto. Falámos desta grande jornada de oração em Itália, mas tratou-se de uma iniciativa internacional que juntou também as comunidades cristãs em Mossul, no Iraque, e em Alepo, na Síria, e, claro, em Portugal. A Basílica dos Congregados, em Braga, assim como o Santuário de Cristo Rei, em Almada, também estiveram iluminados de vermelho, lembrando também o sangue dos mártires que continua a correr nos tempos atuais em tantas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Dom Jorge Ortiga fez questão de explicar por que razão Braga também se unia à Fundação AIS nesta grande jornada de oração. De facto, Dom Jorge Ortiga, fez questão de sublinhar, e vou ler as palavras dele para ser fiel ao que ele disse, chamar a atenção da opinião pública nacional para a violação
violação dos princípios básicos da liberdade religiosa e das suas vítimas. E lembra ainda que este rio de sangue que nos chega do Oriente não nos pode deixar indiferentes. O prelado deixou ainda, de facto, um apelo aos fiéis da sua arquidiocese e às pessoas de boa vontade para agirem em favor dos cristãos perseguidos no mundo através da força da oração, através da sua perseverança nesta oração por estes cristãos perseguidos. Sensivelmente à mesma hora, também se rezou pelos cristãos perseguidos no Santuário do Cristo Rei em Almada e em muitas outras paróquias e movimentos que abraçaram também esta grande iniciativa internacional da Fundação AIS, como foi o caso, por exemplo, da Igreja da Lapa, curiosamente também situada em Braga, e que organiza, e já agora fica aqui esta notícia, que organiza no dia 7 de cada mês um momento de oração com a recitação do terço pelos cristãos perseguidos. É uma iniciativa, esta em Braga, do Círculo Internacional Shabaz Bati, Departamento da Milícia Santa Maria, que está presente não só em Portugal, mas também no Brasil, em França e também em Inglaterra. Em Almada, retomando agora o que dizíamos, perante mais de 100 de pessoas que encheram a Igreja do Santuário, o padre José Carlos Vieira lembrou que o sangue dos nossos irmãos martirizados e perseguidos é o sangue de Cristo que continua a ser derramado na terra, uma situação que nos deve interpelar a todos. Vamos agora escutar o essencial das suas palavras. Quando hoje à noite contemplarmos o santuário iluminado de vermelho, saibamos duas coisas: que esse vermelho é um sinal eloquente do sangue dos nossos irmãos, das suas lágrimas, das suas dores, dos seus sofrimentos. Mas é também um sinal do nosso amor, um amor que é mais forte que a morte, um amor que é mais forte que as guerras, um amor que é mais forte que a violência. Portugal, Itália, Iraque e Síria. Estes 4 países estiveram unidos numa enorme manifestação de solidariedade e de denúncia pelos cristãos perseguidos no mundo. Como sabemos, infelizmente, esta perseguição é algo de muito concreto, de muito presente. Vamos agora até à Síria, e uma vez mais para denunciar a violência que se tem abatido na região de Damasco e que parece estar a crescer de intensidade de dia para dia, particularmente na zona leste de Gota, onde terão perdido a vida já centenas de pessoas. A irmã Annie de Mergian, que é responsável pelo acompanhamento local de projetos de ajuda humanitária da Fundação AIS, descreveu-nos uma mensagem que acabou de nos enviar, um ambiente de caos absoluto, com morteiros a caírem indiscriminadamente nos bairros cristãos. Catarina, em síntese, o que é que nos disse a irmã Annie? Bom, em síntese, Paulo, ela diz-nos que, de facto, os bairros cristãos de Damasco continuam a ser alvo ou estão debaixo de fogo contínuo, portanto, uma guerra que parece nunca mais ter fim. Ela diz que escapou por pouco à morte, assim como os seus alunos, que estavam todos juntos, portanto, quando o seu convento a zona onde o seu convento foi atacada por uma saraivada de bombas, portanto, e o seu convento está na chamada Cidade Velha, que é no bairro de Bab Tuma, e nesta mensagem que ela nos enviou, ela diz-nos mesmo, e a irmã Annie já esteve aqui connosco, se calhar muitos dos nossos telespectadores já a conhecem, ela diz-nos mesmo que fala de dias de inferno que estão a viver, em que chovem bombas e que há imensos feridos em todo o lado. Também na Síria, a nossa bem conhecida irmã Miri, a jovem portuguesa que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara, manifesta a sua preocupação. Em mais uma crónica que ela nos enviou, a irmã Miri fala dos combates na Zona Norte, neste caso, na província de Afrin, combates que envolvem também as tropas turcas e também em Damasco, onde grupos de terroristas, diz ela, continuam entrincheirados. O exército agora está, sobretudo, concentrado na região de Idlib, no norte da Síria, nas fronteiras a oeste de Alepo e para o norte, na região do norte. E também não tem sido fácil porque a Turquia tem estado a meter. E isso pode vir a dar qualquer coisa de muito complicado. A Turquia no norte e um país inimigo depois de há muito tempo, no sul, que se começa a meter também. Então, pois o exército agora é sobretudo na região de Idlib e de Damasco. Essas bolsas, como se diz, esses bocados que ainda à volta na região este de Damasco ainda não estão libertadas, são as duas grandes prioridades agora aqui na Síria.
O resto do país está mais ou menos sob o controle do governo. Estamos a falar da Síria, um país que tem estado permanentemente no pensamento e nas preocupações do Papa Francisco. E ainda no Anjo de domingo, dia 25 de fevereiro, o Papa voltou a pedir o silêncio das armas, voltou a apelar à paz para a Síria. In questi giorni il mio pensiero è spesso rivolto all'amata e martoriata Siria, dove la guerra si è intensificata, specialmente nel Ghouta orientale. Questo mese di febbraio è stato uno dei più violenti in 7 anni di conflitto. Centinaia, migliaia di vittime civili, bambini, donne, anziani. Sono stati colpiti gli ospedali. La gente non può procurarsi da mangiare. Fratelli e sorelle, tutto questo è disumano. Non si può combattere il male con altro male, e la guerra è un male. Pertanto rivolgo il mio appello accorato perché cessi subito la violenza, sia dato accesso agli aiuti umanitari, cibo e medicine, e siano evacuati i feriti e i malati. Preghiamo insieme Dio perché questo avvenga immediatamente. Foi o Papa Francisco a pedir para as armas ficarem em silêncio na Síria, para se dar uma oportunidade à paz. Antes escutámos o relato da irmã Miri, a dar conta de que o exército sírio está empenhado em libertar a região de Damasco de bolsas ocupadas ainda por terroristas, que têm estado a atingir fortemente os bairros cristãos, como aliás também testemunhou a irmã Annie de Mergian. Tal como elas, também a irmã Laudis, que é uma missionária brasileira da família religiosa do Verbo Encarnado e que se encontra neste momento em Alepo, na Síria. Ela faz também um retrato de um país em guerra, um país martirizado e ignorado pelo mundo. Os nossos colegas da Rádio Vaticano falaram com ela ao telefone. Vamos agora escutar apenas um pequeno trecho desta entrevista. Infelizmente, é muito triste o que ha passado, os acontecimentos desses últimos meses. Nós também aqui que nos encontramos em Alepo, mencionando, ao nosso lado aqui ainda em Afrin, aqui também perto em Zahara, a gente sente ainda algumas explosões, alguns bombardeios pela noite, algumas vezes forte, outras vezes não tão forte. Tem caído algumas vezes não tão próximo da casa, mas perto da zona de que a gente se encontra. Que a situação realmente é bastante triste, muitos civis mortos. É muito triste saber que tudo isso está passando em frente de todos os poderes internacionais e, infelizmente, não existe ninguém ou nenhuma força, nenhum país que possa pôr fim a essa violência. Ouvimos a irmã Laudis, que está em Alepo, na Síria. Antes escutámos o lamento da irmã Annie de Mergian e o apontamento que a irmã Miri nos enviou. Todas estas três irmãs, estas três religiosas, estão na Síria. Elas não temem continuar a sua missão, apesar de este ser um país em guerra. E elas são também o exemplo, tantas vezes desconhecido, tantas vezes ignorado, da Igreja em favor dos que mais sofrem, dos que mais precisam de ajuda, dos que estão de mãos vazias. Mas o que é que têm estas três irmãs em comum? Além de outras coisas, claro, têm a Fundação AES. Elas fazem-nos lembrar, Catarina, tantas outras irmãs, catequistas, seminaristas, sacerdotes, que são apoiados diretamente pela Fundação AES. Precisamente, Paulo, e todas estas irmãs e estes padres seminaristas são, de facto, um exemplo para nós, um exemplo de dedicação, um exemplo de entrega aos outros, um exemplo de testemunho de fé, e muitas vezes estas pessoas, estes padres, estas irmãs,
estão nestes locais onde muitas vezes põem em risco a sua própria vida. Portanto, são um verdadeiro exemplo para nós. São heróis? São verdadeiros heróis, muitas vezes escondidos e que nós não os conhecemos. E por isso, agora vou-me dirigir a quem está a ver-nos lá em casa e que nos queira entrar em contacto connosco e que nos queira, de facto, ajudar todos estes heróis que temos falado aqui ao longo do nosso programa. E isso é muito fácil ajudar todos estes padres, estas irmãs. E para isso, basta entrar em contacto connosco para os nossos telefones 21754 4000 ou 21754 4004, ou então também na nossa página de internet fundação-ais.pt. É um desafio que deixo aqui hoje de não deixar para amanhã, de ajudar todos estes padres, estas irmãs a continuarem a ser um testemunho fortíssimo, diariamente, para todas estas pessoas que precisam delas e para nós que estamos aqui deste lado. Portanto, peço-vos a vossa ajuda e em nome de todos estes cristãos perseguidos, muito, muito obrigada. Da Síria, voltamos a falar da Nigéria. No arranque do programa, referimos este país a propósito de Rebeca Bitrus, a jovem cristã raptada pelo Boko Haram e que esteve prisioneira deste grupo terrorista durante largos meses. Rebeca esteve agora com o Papa Francisco, a quem contou a sua comovente história. Mas, infelizmente, na Nigéria há muitas Rebecas. Por estes dias, o mundo voltou a sobressaltar-se com a notícia de mais um sequestro dramático de raparigas na Nigéria. Desta vez, 110 alunas desapareceram de uma escola catarina no estado de Yobe. E não há dúvidas de que foi o Boko Haram o responsável por este sequestro. Precisamente, Paulo, e de facto o sequestro ocorreu no passado dia 19 de janeiro e foi o próprio governo, o ministro do nigeriano das informações, que confirmou que o sequestro foi levado a cabo por membros de uma facção do Boko Haram. Este sequestro representa de alguma maneira também uma derrota do governo, das autoridades nigerianas, que já vinham anunciando que estavam a derrotar elas próprias o Boko Haram. Pelos vistos, prova-se que não é? Exatamente, e de verdade é que o próprio presidente da Nigéria, o Muhammadu Buhari, já classificou este sequestro como um desastre nacional e pediu mesmo às Forças Armadas, ao Exército, para que tenham uma presença mais ativa nesta região, para evitar que aconteça mais sequestros desta forma e, por outro lado, também para tentarem resolver esta questão destas meninas que foram mais uma vez sequestradas e vítimas do Boko Haram. O desaparecimento destas 110 alunas ocorreu há apenas 2 meses de se assinalar o 4º aniversário do sequestro de mais de 200 de raparigas de um colégio de Chibok que marcou profundamente a Nigéria e deu origem até a uma campanha internacional para a libertação destas adolescentes. Desde 2009, quando se iniciaram as ações terroristas do Boko Haram, desde 2009 apenas, calcula-se que cerca de 20 mil pessoas já tenham sido mortas na Nigéria e mais de 2,6 milhões tenham sido forçadas a fugir de suas casas por causa desta violência jihadista. Da Nigéria vamos agora até à República Democrática do Congo, onde no domingo, dia 25, em consequência de novas manifestações convocadas pelos cristãos contra o presidente Joseph Kabila, se registaram mais de 2 mortes, dezenas de feridos e muitas dezenas de prisões, entre as quais pelo menos de 3 sacerdotes. Já vamos saber pormenores sobre estes incidentes, mas para já vamos recordar as palavras do Santo Padre que, por causa da situação dramática que se vive neste país e também no Sudão do Sul, convocou toda a comunidade religiosa e todas as pessoas de boa vontade do mundo inteiro para um dia de oração e de jejum por estes países. Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli a una speciale giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì della prima settimana di Quaresima. La offriremo in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. Come in altre occasioni simili, invito anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che riterranno più opportune, ma tutti insieme. Il nostro Padre Celeste ascolta sempre i suoi figli che gridano a Lui nel dolore e nell'angoscia, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Menos de 48 horas depois desta jornada convocada pelo Papa Francisco, que acabámos de ver, a República Democrática do Congo voltava a conhecer o drama da violência, com pelo menos 2 mortes
em consequência da repressão policial às marchas organizadas pela comunidade cristã. Catarina, o que é que aconteceu desta vez? Bom, o balanço ainda é provisório desta Marcha dos Cristãos, que foi convocada pelo Comitê de Coordenação de Leigos para o passado domingo, dia 25, e esta manifestação voltou a ser alvo de repressão policial por parte das forças no terreno e saldou-se, como o Paulo já disse, em 2 mortes, cerca de meia centena de feridos e mais de 100 detenções. A manifestação foi convocada, uma vez mais, diga-se, para se denunciar a perpetuação no poder do atual presidente José Kabila, cujo mandato expirou em dezembro de 2016. Exatamente, Paulo. E, de facto, as manifestações ocorreram na capital de Kinshasa e em outros locais do país, logo após as missas dominicais. E há relatos que, de facto, que as forças de ordem dispararam para as pessoas que se manifestavam pacificamente e retaliaram com gás lacrimogéneo e com munições reais. E há notícia que, pelo menos 3 padres tenham sido detidos por causa destas marchas. Utilização de munições reais que causaram, como já se disse aqui, pelo menos 2 mortes, uma das quais, Catarina, ocorreu junto a uma igreja. Sim, e segundo o padre Tabu, da paróquia de São Bento, em Lemba, a polícia, depois de ter tentado dispersar as pessoas e ter usado, como nós já mencionámos aqui, o gás lacrimogéneo e munições reais, acabou por uma das vítimas atingir uma das pessoas, que é um jovem que pertence a um movimento de cidadãos que se chama Coletivo 2016 e terá sido alvejado quando tentava fechar a porta da igreja de Saint Benoît. Depois de ter sido conduzido ao hospital, os médicos acabaram por confirmar o seu falecimento. 2 mortos, dezenas de feridos e de manifestantes detidos pela polícia. Lembrar apenas que nas 2 manifestações anteriores, a 31 de dezembro e a 21 de janeiro, se registaram pelo menos 15 mortos. República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Síria e Nigéria são países onde os cristãos mais têm sido perseguidos nos dias que passam e Portugal não fica indiferente a isso. Uma vez mais, Catarina, as renúncias quaresmais das dioceses portuguesas revelam esta preocupação da Igreja Portuguesa pela Igreja perseguida no mundo. É verdade, Paulo, e de facto estas renúncias quaresmais da Igreja Portuguesa, de algumas dioceses, refletem de facto esta preocupação constante e cada vez maior também com estas comunidades cristãs que são perseguidas no mundo, muitas que vivem em países que estão dilacerados pela guerra, outros que estão dilacerados pela violência tribal, pelas guerras entre as várias tribos e muitas vezes também pela pobreza extrema, que também é o caso de muitos casos que temos aqui demonstrado no nosso programa. Portanto, algumas destas dioceses, como é, por exemplo, o caso do Funchal e de Leiria Fátima, em que vão diretamente para projetos da AIS. A renúncia quaresmal, parte da renúncia quaresmal destina-se exatamente para projetos da Fundação AIS. Exatamente, que é o caso de Funchal e de Leiria Fátima, que vão diretamente para projetos no Iraque, que é o projeto que temos falado aqui tantas vezes, da reconstrução da planície do Nínive, do regresso, de ajudar os cristãos a regressarem às suas casas, e também no Paquistão, também outra comunidade tão dilacerada também por esta violência contra a comunidade cristã. E por isso é muito bom saber que cada vez mais a comunidade portuguesa também está preocupada com esta comunidade que sofre esta realidade, desperta e que quer de facto ajudar para além da oração, que temos assistido em vários momentos ao longo do ano aqui em Portugal, mas também de ajudar nesta solidariedade, que é fundamental, esta solidariedade entre os vários braços da Igreja. E por isso, outras renúncias foram para a Síria, para a República Democrática do Congo, para a República Centro-Africana. Portanto, são países que também a AIS tem projetos em curso, em que também há este despertar da consciência também aqui em Portugal, que é preciso, de facto, ajudar esta Igreja que é perseguida. Há uma coincidência de preocupações, digamos assim. Sim, e que, de facto, de mostrar que diariamente há cada vez mais cristãos perseguidos em todos estes países, acaba por despertar a consciência também da nossa Igreja, o que é muito, muito bom, porque é fundamental que cada vez mais sejamos mais pessoas a ajudar, de facto, estes cristãos perseguidos no mundo. De Portugal, do abraço solidário de tantas dioceses querem dar nesta quaresma à Igreja perseguida no mundo, vamos agora até à Índia. Vamos precisamente ao encontro de uma igreja necessitada que está no centro também das preocupações da Fundação AIS. Este ano, nesta quaresma, a Índia é o país que concentra a atenção da ajuda à Igreja que sofre. Na Índia, os cristãos confundem-se com os mais pobres dos pobres. Não têm direitos, não têm nada. Na maior parte dos casos, nem têm sequer ninguém a olhar por eles. Estão sós, abandonados. Vamos agora ao encontro de uma mulher. Ela é casada, tem 4 filhos, vive num casebre, mesmo ao lado da linha do comboio. Trabalha no campo, horas a fio. O marido faz pescados. Ela ganha 50 rupias por dia. Pouco mais do que 60 cêntimos apenas. Pertence aos Dalits, os intocáveis,
e pede-nos ajuda. Ela chama-se Asha e esta é a história da semana que a Pilar Rocha nos vai contar já de seguida. Casou aos 15 anos e o marido levou-a para a sua aldeia no norte da Índia. A aldeia é um montoado de casebres com paredes de tijolos colados grosseiramente uns em cima dos outros. Asha, tal como o marido e os 3 filhos, pertence aos Dalit, os intocáveis, os que não têm direitos no complexo sistema de castas da Índia. Ser Dalit é como ter lepra. Os outros afastam-se. Tudo o que Asha toca fica impuro. Por isso, ela e todos os Dalits são intocáveis. Sujam. Na Índia, um país em que a maioria da população é hindu, os cristãos são uma minoria, não mais do que 2,3%. Destes, calcula-se que cerca de 60% sejam Dalits. São intocáveis como Asha. Os dias para ela parecem não ter fim. Todos os dias defronta-se com dilemas insuportáveis. Sobreviver quando se tem as mãos vazias é uma tarefa impossível. Asha não conhece outra realidade. O casebre, a quem chama casa, sofreu imenso com o mau tempo. O colmo que fazia de telhado sussurrou. A chuva entra por vezes impiedosa, tal como o vento frio. A minha casa precisa de reparações, mas não as posso fazer. Quando chove, não posso cozinhar. O telhado deixa entrar a água. As crianças vão para a cama com fome. Asha não nos diz a idade. Terá pouco menos de 40 anos. O seu olhar não esconde, porém, uma profunda tristeza. Asha nasceu intocável, tal como os seus filhos, tal como os seus pais, tal como os pais dos seus pais. No universo hindu existem centenas de castas. 4 são principais, muitas são secundárias. Os Dalit estão na base de todo esse sistema. Não têm direitos, são quase invisíveis. Parecem invisíveis. Para eles sobra apenas o que a sociedade rejeita. Os Dalit só conseguem ambicionar os trabalhos menores, como serem varredores das ruas, sapateiros, carregadores. O marido de Asha faz tudo o que pode quando consegue trabalho, mas nem sempre há biscates. Ela vai para os campos. Juntos vivem na miséria. A base da alimentação desta família é o arroz. Todo o resto é quase um luxo. A Asha sabe que dificilmente os seus filhos poderão algum dia libertar-se desta situação miserável. Dificilmente. No entanto, tem esperança. Melhor, tem fé. Esforço-me no trabalho nos campos e desejo que os meus filhos não tenham a mesma vida que eu. Aos domingos vou à igreja com eles, os meus filhos. Em casa rezo a Maria, a nossa mãe. Peço a Maria que proteja os meus filhos e nos livre de todo o mal. Asha é tão humilde que nem se atreve a pedir muito. Pedir é já uma ousadia para quem nunca teve nada. Ela apenas pede ajuda. As suas palavras são um lamento quase imperceptível. Já se resignou. Asha fala, pode mesmo gritar, mas o mundo não a escuta. Tal como os outros Dalits, ela passa nas ruas com o marido e os 3 filhos e ninguém repara neles. Por causa da sua insignificância, tornou-se invisível ao coração de todos os outros. Ela pede-nos ajuda. Vivemos neste canto do mundo, esquecidos de todos. Há tantos pobres neste lugar. Todos os dias, a Asha tem um dilema para resolver. Ganhamos 50 rúpias por dia. Com esse dinheiro não posso cuidar de todas as necessidades da casa. Devo comprar sal e arroz para a minha família ou mandar os meus filhos para a escola? O dilema de Asha é um desafio para nós nesta quaresma. Se os seus filhos não estudarem, vão ser seguramente tão pobres como ela é agora. Vamos ajudá-la? A história de Asha mostra-nos uma realidade que muitas pessoas ignoram, que os cristãos na Índia se confundem com os mais pobres dos pobres da sociedade. Confundem-se com os Dalits, os intocáveis, os sem direitos. Catarina, o que é que são então os Dalits e porque é que eles se confundem
com os cristãos na Índia? Bom, na verdade, hoje os cristãos na Índia são uma minoria. Podemos dizer que no total de população que supera os 1.200 milhões de pessoas na Índia, apenas 2,3% da população é cristã, ou seja, cerca de 30 milhões de pessoas. E destes, cerca de 60% destes são Dalits. E estes Dalits são, como o Paulo já disse aqui, estes intocáveis e são, de facto, a casta mais baixa, o estrato social mais baixo que pode haver na Índia. Mas isso quer dizer que eles não têm quaisquer direitos? Precisamente, Paulo. De facto, é uma casta que está... Estes cristãos, estes Dalit, vivem quase à margem da sociedade, vivem numa pobreza extrema, vivem numa situação de que podemos dizer, muitas vezes, que é quase como que primitivo, em que praticamente não têm nada para sobreviver no dia-a-dia. E, de facto, se a Igreja não estivesse lá, a vida destas pessoas, desta enormidade, deste monstruoso número de pessoas, seria, de facto, ainda mais terrível. Estas pessoas, se não fosse a Igreja, muitas delas não poderiam ir à escola, não poderiam ter acesso à saúde, portanto, muitas delas ficariam ainda mais à margem da sociedade que já o estão hoje em dia, não é? E, portanto, a Igreja tem aqui um papel importante na promoção dos Dalits. O papel da Igreja é essencial neste caso e nós podemos dizer mesmo que muitas vezes estas pessoas, estes milhões de pessoas, têm que procurar no lixo comida para poder dar aos seus filhos alguma coisa para comer. Portanto, são milhões de pessoas que não conseguem ter trabalho ou conseguem aqueles trabalhos mais abjetos em que ninguém os quer fazer e são milhões de pessoas que são quase que desconsideradas pelo resto da população. Ou seja, são aquelas pessoas que ninguém os quer ver, ninguém os olha, não têm praticamente direitos. Estamos a falar dos Dalits, nos intocáveis, os que estão na base deste complexo sistema de castas da Índia. Mas vamos ficar agora a conhecer um pouco melhor quem são estas pessoas, estes indianos, que a sociedade se recusa a ajudar e que estão no centro das preocupações da Fundação AES nesta quaresma. In India, there are 4 castes. The Dalits, they are the lowest people. The meaning is the oppressed people, suppressed people, neglected people, not considered as a human beings. They all do that menial, what is called the work, which other people they don't do. When an animal dies in a family, they are the ones to take from the village and put somewhere. Or they go for cleaning the bathrooms. That is their work. Plus, they become bonded labor in the villages of the high caste people. The situation of Dalits in a particular village is very often very deplorable, very poor conditions compared to the high caste or the backward classes, which made socially, economically, they have made a progress. But Dalits, the non-Christian Dalits, their status remain more or less the same. A Brahmin, he will never enter in the Dalit's house. He will not take any glass of water or anything. Dalit going to a Brahmin family, if he takes a glass of water, that glass, the Dalit has to wash, not the Brahmin family anybody. He has to wash and keep there somewhere. It is a separate plate, separate glass, everything is kept for a Dalit. When a Dalit goes to a Brahmin family, he will not eat with him. They will allow him to sit somewhere down and they will give him food to eat, like they give food to the dogs. He will be treated like that. Hinduism always considers a Dalit is always Dalit, means he is born as a Dalit and he dies as a Dalit. In Hinduism, a Dalit cannot become a priest of a Hindu. Dalit cannot, they will not allow him. Worship is done by the high caste people. And the Dalits will be standing somewhere in corner. They will not be allowed to come close to where the worship is going on. Because it will be that the feeling is there, untouchability. This caste system, though it is abolished in the constitution, it is a system in the society that these people are made Dalits.
they are liberated by accepting the Christianity, because Christianity has given them education, Christianity has given them food, Christianity has given them social status to come up in their life, and mainly education. And through the education, the Dalit Christians, those who have accepted Christianity, they have come up in their life. Christianity coming to India, it was a God's blessing that Dalits are liberated and they have recognized their human dignity. A Índia é um exemplo de como a comunidade cristã é tratada tantas vezes com uma violência inexplicável aos nossos olhos. A indiferença também mata. E foi para se combater, aliás, a indiferença perante a perseguição aos cristãos que a Fundação AES organizou a jornada de oração de que falámos aqui no arranque do programa. Perseguição, violência, pobreza, indiferença. Não é fácil fazer o retrato da perseguição aos cristãos no mundo, mas o Henrique Zimmermann, o jornalista da SIC, decidiu fazê-lo. Ele andou por vários países, entrevistou dezenas de pessoas, registrou horas e horas de filme e fez uma grande reportagem que temos vindo a acompanhar por aqui ao longo das últimas semanas. Hoje vamos ver o último episódio. É uma espécie de balanço. Anna Bandekovsky, o padre Artémio, o pastor Youssef e o Papa Francisco têm agora a palavra. Em 2011, um grande terremoto estremeceu o Médio Oriente, desde o norte de África e Marrocos até o Iraque. Continua a tremer toda a região. Provavelmente estamos só a viver os primeiros capítulos de uma odisseia com muito mais episódios. A grande pergunta é se a maioria do mundo muçulmano, judeu e cristão, que estão aterrorizados com o radicalismo tão frequente, terão a suficiente visão para unir forças e lutar contra os que creem na violência em nome de Deus. The situation is very fragile because you don't know where it's going to happen next. It's not just a problem in Egypt or problem in Iraq, but now it can move easily from one place to the other, and it might going to invade Lebanon or Jordan, and what's going to happen next. So I think that the lack of stability and the feeling that you don't know what's going to happen in the future. And I think realization that, yeah, if you can, take your things and run. Un musulmán no parte. Si eres musulmán, eres un elegido por Dios. Si no, eres un hereje o un infiel, por usar la palabra que usan ellos, ¿no? Entonces, que no vales nada. Entonces, por ejemplo, para uno de estos radicales, matar a uno pues es como cortar el cuello a un gallo. No vales más. Entonces, ante eso, es muy difícil que haya una posible aceptación del otro. Even if they take our furniture, our homes, our school, our cars, everything, but they cannot steal our Jesus from our heart. We love Jesus. We will continue to pray to Jesus, and we are very proud that we are Christian, and we're going to give Christianity to our children, and Christianity will win. Amen. Los cristianos perseguidos son una preocupación que me toca de cerca como pastor, ¿verdad? Y hacer gestos de diálogo, de acercamiento, de tomar conciencia, ¿verdad? Pero sé muchas cosas de persecuciones que no me parece prudente contarlas aquí para no ofender a nadie. Pero en algún sitio está prohibido tener una Biblia, o enseñar catecismo, o llevar una cruz. Es hablar, acompañar a las comunidades cristianas perseguidas. Lo que sí quiero dejar claro una cosa, estoy convencido que la persecución contra los cristianos es más fuerte que la de los primeros siglos de la Iglesia. Hoy hay más cristianos mártires que en aquella época.
Foi o Henrique Zimmermann e o último episódio da grande reportagem sobre a existência ameaçada dos cristãos no mundo. Um trabalho que levanta questões, muitas questões, e deixa um terrível ponto de interrogação para o futuro. Um dos países onde a perseguição aos cristãos é mais visível é o Paquistão. Falámos, aliás, aqui do Paquistão a propósito do marido e de uma filha de Asia Bibi que foram recebidos pelo Papa Francisco antes de participarem em Roma na jornada de oração promovida pela Fundação AIS. Pois bem, recentemente esteve também em Portugal o bispo de Lahore, Dom Sebastião Shaw, que concedeu uma entrevista em exclusivo ao nosso programa. Vamos hoje escutá-lo precisamente a falar de Asia Bibi. Em que ponto é que está o processo? Como é que ela se sente? Se recebe ou não visitas na prisão? Foram tudo questões que lhe pusemos, mas a primeira questão foi sobre a inclusão do Paquistão pelos Estados Unidos na lista dos países que violam a liberdade religiosa. Quisemos saber se isso é bom ou mau para os cristãos. Vamos conferir a resposta. I don't want to say it is good or not. It depends on how the oppression, how it was evaluated, and it's not, I think, against Christian. No, I'm just saying it. No? Maybe when America put that condition or put Pakistan in that list, maybe America, US maybe have some reason, maybe he studied something. So I don't know why it The put reason like. why Oh, they yes, put yes, it. yes. But I also know that Pakistan is put in that list. So One of the reasons is because there is the blasphemy law in the Pakistan, and the Portuguese they know, for instance, the situation of Asia Bibi, and I'm going to ask you, how is Asia Bibi at this moment? Yeah, Asia Bibi is still in prison. She was put in prison in 2010. It's like 7 years. Now eighth year is started. She is suffering. She is abandoned, not abandoned like this way, but she is away from her family, from her children, husband, and in this way it is also like a big persecution for any person. She receives any visit? I think yes, her family can visit her. I don't know how many times, but you know, I mean, even if they visit, it is beyond the bar, no? She is other side of the bar, the family is this side, so they can say and talk and no, yes, that is all. Foi Dom Sebastião Shaw, o arcebispo de Lahore, no Paquistão, que esteve recentemente em Portugal e que concedeu uma entrevista ao nosso programa. Entrevista que vamos acompanhar por aqui ao longo das próximas semanas. O nosso programa caminha para o fim, mas temos ainda de ler os tweets que o Papa Francisco publicou na internet e de fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa, para ficarmos a saber as novidades da próxima edição que está a ser preparada. Mas antes disso, vamos lembrar o padre Damaso Lambers, que faleceu aos 87 anos no passado dia 22 de fevereiro. Ele era conhecido como o padre das prisões, o homem que vivia para Deus, o padre da rádio, que tinha uma legião de ouvintes nas madrugadas da Rádio Renascença. Damaso Lambers foi tudo isso e foi também um profundo apaixonado pela Fundação AIS, ele que conheceu na sua juventude o padre Werenfried van Straten, precisamente o fundador da Ajuda à Igreja que Sofre. Há 2 anos eu tive o prazer de o entrevistar para a televisão. Eu não sabia nem podia imaginar que iria ser a última vez que falaria com ele. A entrevista é grande, pelo que vamos recuperá-la ao longo das próximas semanas. É uma forma também de homenagearmos aqui o padre Damaso Lambers, que foi um grande amigo da Fundação AIS. Hoje, o padre Damaso vai lembrar os tempos de estudante, os tempos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, os tempos de concentração, dos campos de concentração, da perseguição às minorias como os judeus, os ciganos e também dos cristãos. Um tempo que seria impossível esquecer. Porque eu tinha 15 anos quando acabou a guerra. Foi em 45. E por isso, e nós jovens éramos idealistas. Depois de 5 anos de guerra, de 5 anos em que a gente não podia sair à noite, de 7 da noite até 7 da manhã, 5 anos aqui em casa, jovens. E por isso nós vivemos com uma esperança de um mundo novo depois da guerra. Eu penso muitas vezes, em 48 foi a declaração do ONU, a primeira grande declaração. Foi para nós jovens
uma coisa fantástica. Nós esperávamos um mundo novo, um mundo que nunca mais conhecia guerras e sofrimento. Vocês devem ver isto assim. Depois de uma guerra de 5 anos em que se sofreu imensamente, nós éramos idealistas, nós jovens. E eu vivia também como idealista, e principalmente eu que queria consagrar a minha vida a Deus. Foi para mim maravilhoso. O 48, 10 de dezembro, eu nunca me esqueço. Todos os anos, dia 10 de dezembro, eu lembro-me da declaração do ONU. E por isso, o nosso entusiasmo. Está claro, depois da guerra, nós começamos a saber todas as coisas que tinham acontecido, porque dos campos de concentração, os pormenores, só soubemos depois da guerra. Quer dizer, naquele tempo, e nós jovens estávamos muito interessados, e de tanta gente que morreu. A gente não sabia, e principalmente dos judeus, dos milhões, e dos ciganos, e também cristãos, que morreram nos campos de concentração. Foi uma brutalidade de gente. Sabe, isto foi a primeira guerra que acabou com leigos. Mesmo na Primeira Guerra Mundial, ainda era uma guerra entre soldados. Mas Hitler acabou com um povo, com judeus, com ciganos, com outras pessoas. Isto foi terrível. Foi absolutamente um homem que quis acabar com leigos, com civis. Foi a primeira vez. E por isso, tudo isto para nós era muito importante. E nós pensávamos nisto não só através dos liceus e da formação, mas principalmente nós também, porque os primeiros anos não havia muitas facilidades, mas a gente vivia em liberdade. Viver em liberdade, isto já é uma coisa extraordinária. Depois de 5 anos de opressão. E por isso foi maravilhoso. Depois das memórias do padre Damaso Lambas, dos tempos da Segunda Guerra Mundial, vamos agora até ao mês de março de 2018. Vamos ao encontro dos tweets que o Papa Francisco publicou nos últimos dias na internet. Foram os tweets do Papa Francisco, pretexto ideal para fazermos uma ligação até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação de O Meu Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara. Olá, hoje posso contar-vos então mais alguns pormenores sobre a edição de março da revista O Meu Papa que estamos a ultimar aqui na redação. Nesta edição vamos então ter a segunda parte da biografia de João Paulo II. É uma história interessantíssima que começámos na edição de fevereiro, que se encontra neste momento nas bancas, e que vamos continuar na edição de março. Em fevereiro contámos como foi a sua infância e juventude. Agora, na edição de março, vamos contar-vos como foram os seus tempos de padre, de bispo e de professor universitário antes de ter sido eleito Papa.
Além disso, na edição de março vamos também dar conta de como as temperaturas negativas surpreenderam toda a gente no Vaticano e vamos mostrar-vos imagens fantásticas da Praça de São Pedro coberta de neve. Vamos também mostrar outras imagens igualmente fantásticas, que são as de alguns monumentos que se iluminaram de vermelho, como por exemplo o Coliseu de Roma ou o Nosso Cristo Rei em Almada. Tratou-se de uma iniciativa da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre para lembrar todos os cristãos que são perseguidos e que tantas vezes são esquecidos. Esta iniciativa teve, é claro, o apoio do nosso Papa Francisco. Por hoje é tudo. Na próxima semana conto-vos mais pormenores sobre a edição de março que estamos a preparar. Até lá! Obrigado, Clara. Foi a diretora de O Meu Papa a dar-nos conta dos temas principais da próxima edição da revista. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas iremos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco no vídeo do mês. El tiempo en que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Discernir de entre todas las voces cuál es la voz del Señor, cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida, y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Recemos juntos para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal e comunitário. E assim, com esta mensagem do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja Mundo Magazine, se Deus quiser.